dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 19 de janeiro de 2024, também conhecido aí como Dia Mundial da Bicicleta. Sabia? Pois é, meus amigos, hoje é conhecido aí mundialmente como Dia Mundial da Bicicleta, mas não é a bicicleta que você está pensando, não é a bicicleta aquela que inventaram antes, que tinha uma rodona na frente e uma rodinha pequena atrás, que aí depois acabou ficando com as rodas igual, aí depois fizeram uma com as rodas diferentes, mas ao contrário, da frente menor que a de trás, e aí tem umas pessoas que solda um monte de quadro e faz uma bem autona. Já viu essas bikes aí? Sabe um fato curioso? Essa bike, tem uns caras que faz isso, não sei se você já viu. Os caras soldam vários quadros e faz uma bike muito alta, tipo uma bike que tem 3 metros de altura. Você fala, mano, por que alguém anda na bicicleta de 3 metros de altura? E sinceramente eu também não tenho essa resposta. Mas o que eu quero falar é o seguinte: tinha um cara lá na minha rua, lá em Francisco Morato, o Baiano, né? Que por acaso ele veio da Bahia, mas o nome dele era Walter, e aí a alcunha dele, né? O vulgo era o Baiano. E aí o Baiano, ele era pedreiro, quer dizer, não, já era pedreiro nessa época. E ele fez essa bike. Sabe o que eu acho curioso? Hoje você vê vídeo dessas bikes aí de vez em quando. Faz tempo que não aparece, mas acho que eu já vi na internet alguém andando com essas bicicletas grandonas. Nos anos 90, que foi na época áurea da minha juventude, que eu ouso dizer que era melhor do que hoje. Por que era melhor, Diogo? Porque eu era mais jovem, entendeu? Então, como eu era criança, tudo naquela época era melhor. Mas, na verdade, tudo era pior. Mas, para seguir a tendência mundial do ser humano de falar que nos anos 90 era melhor, eu vou falar que era, mas na verdade era bem pior. Sabe por que era melhor, você que está me ouvindo aí? Porque você era jovem na época. Se você viveu nos anos 90, agora você tem pelo menos 30 anos de idade. E aí é óbvio que quando você tinha 10 anos, o mundo era melhor, mas é porque é a mesma coisa da minha carreira. Naquela época você não tinha decepção, você só tinha futuro pela frente, aí tudo fica melhor. Então para de falar que os anos 90 era melhor. É melhor porque você era jovem. Se você fosse velho naquela época, você ia achar que era ruim também. Você ia achar que melhor era os anos 70. E assim por diante, tá bom? Mas o que eu tava falando? Então, aí o Baiano, né? Vou contar a história do Baiano. Um conto moratense aqui, enquanto eu não falo do verdadeiro dia da bicicleta, porque não é essa bicicleta aí não. Mas enfim, o Baiano, ele naquela época não tinha YouTube, não tinha internet. Então, da onde foi que ele teve a ideia de soldar um monte de quadro e fazer uma bicicleta gigante? Eu não sei, porque surgiu em vários lugares. Ele não foi o primeiro cara que fez isso, mas eu não sei também de onde ele tirou essa ideia. E eu fiquei curioso agora que eu falei, de onde será que o Baiano tirou essa ideia? E sabe o que é mais como eu posso mais? Sabe quando não é bem irônico, mas enfim, é meio irônico sim. Mas sabe o que é mais irônico nessa história? Baiano, meus amigos, ele queria ficar nas alturas, né? Ele fez uma bike grande para pedalar nas alturas. Baiano, meus amigos, essa história tem um final triste, infelizmente. Hoje vamos falar de várias coisas tristes aqui nesse podcast, e a história do Baiano é triste. Por quê? Porque o Baiano, ele matou o Matias. Não, brincando, não vou falar isso não, mas é que o Baiano matou o Matias, né, no Tropa de Elite. Aí depois, cadê o Baiano? Cadê o Baiano? Cara, não, mas é outro Baiano esse. Enfim, mas a história do Baiano é mais triste ainda. Por quê? Baiano, como eu comentei aqui já, ele virou pedreiro. Acho que ele já era pedreiro nessa época, mas enfim, ele era jovem e virou pedreiro. E inclusive ele construiu boa parte da minha casa lá em Morato. E aí, ele com o sonho de ficar nas alturas. Naquela época, comprovando mais uma vez que os anos 90 era bem pior, não existia equipamento de proteção individual. Para ser sincero, em muitas obras da periferia ainda não existe, mas já inventaram o cinto.
pra você se amarrar na obra e não cair lá de cima. Naquela época não tinha inventado ainda. Provavelmente já tinha inventado também, mas... Entendeu? Aí o baiano, a história triste, baiano Walter, ele caiu do andaime e ficou paraplégico. Olha que história triste. Por que eu falei isso? Porque é irônico, né? Ele queria ficar nas alturas, e aí ele tava trabalhando nas alturas, acabou que caiu e ficou paraplégico, e essa história acabou de um jeito bem triste. E agora sim vamos falar de alegria do dia da bicicleta. Na verdade é o dia do gol de bicicleta, sabe? Não só do gol, né? Porque às vezes a bicicleta não é pro gol. Existem inclusive pesquisas no futebol que mostram que 72% das bicicletas nem acerta a bola. Entendeu? O cara dá a bicicleta e a bola passa, nem a bola ele acerta. Aí mais 22% acerta a bola, mas vai para fora. E apenas 2% das bicicletas que são dadas no mundo realmente vira gol. Mas essa estatística está mudando, porque eu tenho assistido vídeos de futebol no meu... Eu não sou fã de futebol, mas no Instagram eu sou. Entendeu? Todo corte, porque aí só posta sabe? A nata. Então as jogadas de TikTok, de Instagram, sabe? De Reels, são sempre boas. E essa eu assisto todas. E aí eu tenho visto que no futsal, principalmente, a bicicleta voltou com tudo, viu? Então hoje não é à toa que é o Dia Mundial da Bicicleta, porque foi no ano de 1937 que o Pelé deu a primeira bicicleta. E se você fez as contas, você percebeu que o Pelé era apenas uma criança em 1937. E exatamente, meus amigos, ele ainda criança foi pegar a bola, assim, ele viu que não ia alcançar com o pé, e aí ele pedalou no alto e deu a bicicleta, e o pessoal falou: meu Deus, esse vai ser o rei do futebol. Você acredita? Pois é. E o que eu tava falando mesmo? Então, por que eu tô achando que tá voltando com tudo a pedalada? Porque, meus amigos, eu tô acompanhando o vídeo por aí, né? Aí eu vi um que era assim, molecada do Palmeiras humilhando europeus. Aí eu fui ver, né? Que não é sempre que você vê um brasileiro humilhando europeu. Normalmente é o contrário, né? Normalmente eles vêm aqui no Brasil, mete 7-1, rouba nosso ouro, deixa um espelho, e é isso que o europeu faz com nós, né? Mas dessa vez, meus amigos, os palmeirenses, várias bicicletas, e aí comprovou inclusive o percentual, viu? Que eu vi o vídeo, várias bicicletas, várias pra fora, mas teve gol de bicicleta também. Então os meninos, os porcão da juventude, acho que é assim que chama, né? O time sub-17 do Palmeiras, deve ser, os porquinhos, deve ser leitãozinho da juventude. Eles humilharam mesmo lá, foi bem, bem bonita a jogada que ele fez, então de parabéns. Enfim, vamos falar de show, né? Que é pra isso que nós estamos aqui. Fiz 3 shows esse final de semana, 3 shows, cada um num comedy club diferente, e cada um numa zona diferente. Um foi na zona da Tia Quitéria, que tem sarapatel e punheta de graça às terças. Tô brincando, eu não sei porque eu falei isso, é porque eu falei zona, veio na cabeça, mas não faz sentido, é zona de São Paulo. Então ontem eu fiz um na zona central de São Paulo, o Acústico Comedy Club. Bem feliz que o Guima fez 2 sessões lá, eu abri a primeira, e aí eu corri pra Osasco, que fica dizem que é Zona Oeste, mas na verdade é outra cidade, então não é zona porra nenhuma. Mas enfim, por lá da Zona Oeste ali, em Osasco, fiz mais um show que era a abertura do Murilo Moraes, show do React, estava lotado a casa, então eu fiquei bem feliz também que o Murilo tá levando gente, porque quanto mais gente que ainda não é mainstream, se parar a pensar, na verdade não existe ninguém do stand-up que é mainstream. Talvez Rafael Portugal e talvez Fábio Porchat, com certeza, esse sim. Mas enfim, quando eu tenho alguém, aí tem a primeira prateleira, que você tá vendendo muito, que aí você põe talvez Afonso, né? Ventura, não sei se ainda tá nesse... Com certeza é a primeira prateleira, mas eu não sei se tá vendendo mais tanto quanto vendia. A Bruna com certeza vendeu pra caralho, o Gani. Então tem esses caras que é estourado, que lota teatro, né? E tem os caras que é esses que eu fico feliz, entendeu? Que aí eu vejo, porra, Osasco lotado no sábado pra ver o Murilo. Eu fiquei feliz pra caralho pelo Murilo, entendeu? E aí eu fui lá fazer a abertura e foi muito bom. Os 2 shows de ontem,
Aconteceu ontem já. Hoje eu fui na Zona Leste, no Hansa Comedy Club, abriu o show do Jansen Serra. E os 3 shows, na verdade, foi a abertura mesmo, assim. Tipo, eu fui o primeiro a entrar, fazer o oba e aquela pataquada toda. E os 3 foi muito bom. Então, finalmente começou o ano, 3 shows maravilhosos. Eu esqueci de fazer, acabei de lembrar que eu esqueci de fazer a piada do trombone. Mano, eu vou contar pra vocês. Se marcar, eu vou até tentar colocar o áudio dessa proeza que eu fiz. Eu não gravei a porra. Não, peraí, gravei sim. Eu vou ver se eu consigo cortar o áudio e botar pra vocês acompanhar essa maravilha que eu fiz ontem no Oz. Que eu pensei uma piada que foi assim, eu vou contar pra vocês. Eu percebi, né, enfim, nem eu percebi, né? Isso é um fato. Bons artistas, eles buscam inspiração em locais diferentes, entendeu? Quanto mais você bebe de inspirações diferentes, mais diferente vai ser o que você bota pra fora de arte, entendeu? Então eu acompanho vários tipos de artes diferentes e eu tenho cada vez mais acompanhado. Então eu tenho feito bastante programa com a minha esposa. Não fazer programa que a gente se prostitui ou a gente paga alguém para chupar as nossas partes íntimas. Não é isso. É programa de casal, sabe? A gente tem feito bastante programa cultural no Sesc, que eu renovei minha carteirinha, e nós está agora na fase Sesc. Tô pensando até em comprar uma alpargatas e uma calça estampada para virar realmente um frequentador de Sesc, né? E aí, meus amigos, eu tenho ido bastante no Sesc acompanhar arte, né? Então já falei aqui que eu fui no cinema acompanhar arte realmente do cinema. Vou amanhã de novo no cinema lá da Augusta. E recentemente, sábado passado para ser mais exato, eu fui num show de trombone de um cara chamado Josiel Conrad ou Oziel, acho que é Josiel Conrad. Enfim, é um trombonista. E eu fiquei muito legal, eu fiquei muito feliz, que eu falei, mano, cara vive de trombone no Brasil. Isso é maravilhoso, o cara viver de trombone num país como o Brasil, que a Veril faliu, porque não tinha como fabricar trombone para 3 pessoas, que é os trombonistas do Brasil. Entendeu? Então eu fico muito feliz, porque o cara gosta tanto do bagulho, ele se dedicou tanto a uma parada e hoje ele consegue viver disso. Eu fico muito feliz. E aí, eu vendo a presença de palco dele e tudo, eu falei, mano, eu preciso levar alguma coisa desse show pro meu show. E eu contei tudo isso pra plateia, mas de forma resumida, mas eu falei basicamente isso. E aí eu falei, então eu vou fazer aqui uma coisa que eu aprendi com o Josiel Conrad, o melhor trombonista do Rio de Janeiro. Aí eu respirei fundo, fechei os olhos e fiz um movimento que eu tava tocando um trombone de vara e fiz com o microfone. Pom, 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 pom. Porra, isso é arte. Eu não sei como as pessoas não riram. Eu sei que você tá se segurando aí pra não rir no meio do ônibus e achar que você é retardado. Mas, porra, isso é maravilhoso. Isso é o puro suco do entretenimento brasileiro. O cara tocando trombone, fazendo air trombone no show, com todo esse contexto que eu dei, isso é maravilhoso. Mas a plateia não achou maravilhosa. E aí foi bem estranho. E aí eu fechei com isso, porque eu não tive coragem. Eu já tava estourando o tempo. E aí eu saí. Falei, mano, quer saber? Vou sair com isso mesmo, porque tem que arriscar. Eu sou artista, eu preciso arriscar. E aí eu saí nesse belo punch. Mas mesmo assim o show foi muito bom lá no Oz. Lá no Acústico também foi muito bom. Aconteceu um bagulho que eu queria contar pra vocês de show. Foi assim, ó. O Guima me chamou no camarim, né? Me chamou não, nós tava no camarim. E aí ele falou assim, mano, tem uma mina que é aniversariante aí, e ela trouxe uma galera, e tem uma galera aí junto com ela que é aniversariante, e só não faz piada com isso dela ser aniversariante. Por quê? Porque eu já vou fazer umas piadas sobre aniversário e tal, e vou usar, então não usa esse gancho pra não me queimar. Eu falei, eu não ia falar nada, eu não tenho uma piada de aniversário, pô, no meu set. Eu não ia falar de aniversário, mas agora que você botou essa semente na minha mente, com certeza eu vou. Você não devia ter falado, porra, agora eu tô pensando em aniversariante. Agora, cada coisa que eu penso é aniversário, é pique, é hora na minha cabeça. É chuva de bênção, que é o parabéns de crente. Falei, você não devia ter falado isso, porra. Agora eu tô com isso na cabeça.
Aí ele falou, vai lá e não estraga tudo. Aí eu fui e cheguei e falei, o Tico e o Teco conversando e falando, olha, nada de parabéns. Aí tô fazendo o oba, alguém fala, é aniversário dela. Aí eu falei, é seu aniversário? Parabéns. E só isso, não, porra, mas não aguentei. Aí eu falei assim, é seu aniversário? E aí todo mundo falou, é. Aí eu falei, vocês fizeram tudo pro aniversário dela? E nisso eu tinha falado assim, eu tô muito feliz de estar aqui, porra, o Guima fazendo 2 sessões. Eu fico muito feliz, porra, nós já fechou aqui nessa casa pra 15. E agora 2 sessões esgotadas no sábado, em São Paulo, com o maior número de programa para se fazer, seja programa de chupar pataca ou chupar pênis, como programa cultural, ou qualquer tipo de programa de computador. É a cidade da América Latina com o maior programa que tem, pô. E o Guima lota 2 sessões, eu tô muito feliz. E aí eu falei, peraí, todo mundo aqui veio pro aniversário, voltando agora, fechei o parênteses e voltei pra cena, que eu falei, é seu aniversário? Aí todo mundo falou, é. Aí eu falei, vocês tudo sabem? Aí eles, sim, viemos tudo pro aniversário. Aí eu falei, eu parabenizando o Guima, mas quem lotou essa sessão foi você, então parabéns. Mas não fiz piada, né, só fala isso aí. E aí, enfim, mas foi um show bem legal também no acústico. Fiz, acho que 7 minutos lá no acústico, depois fui pro Oz, fiz 12 minutos e foi também muito bom. No Oz aconteceu um bagulho também. Eu tô tentando não ofender as pessoas, né, tô nessa corrente aí, né, de as pessoas faz a resolução de ano novo. Eu não vou tomar refrigerante. Eu falo, eu não vou ofender a plateia. Aí eu fui pra Sorocaba, o primeiro cara usando boné à noite, ou é careca ou é idiota. Tomara que seja careca. Aí eu falei, não é uma ocorrência que vai jogar pra fora minha meta. Não vou ofender mais ninguém. Aí tô no Ross Comedy fazendo piada e alguém reclerou uma piada, sabe? Eu falei algum bagulho, o cara deu uma retrucada. Eu falei, quem falou isso aí? Foi você, careca? Aí tinha um careca do lado. Aí ele, não, foi ele aqui, ó. Eu falei, então desculpa aí. O brilho do seu couro cabeludo chamou minha atenção, desculpa. Aí nisso que eu falei de um careca, eu reparei que a plateia do Murilo Moraes tem mais careca do que o normal. Quando eu olhei, tinha umas 8 carecas reluzindo. E aí eu não aguentei, eu falei, nossa, tem muito careca aqui hoje, hein? Sabe o pensamento intrusivo? Botou pra fora. Eu olhei em volta e falei, caralho. Aí parei o show e falei, caralho, tem muito careca aqui hoje, hein? Olha, tem um ali, outro aqui, outro aqui. E o foda é que reluz, parece que tô fazendo show na floresta e tem um monte de vagalume. E a galera dava risada. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Tem desconto? Que isso? Tô fazendo show no Burger King? E a galera dava risada. Então isso foi bem legal. Mas o que eu falei que eu ia botar no show? Não, já falei, né? Enfim, acho que hoje eu não ofendi ninguém. É isso, hoje eu saí ileso. E hoje eu fiz show lá com o Jansen, foi bem legal também, mano. Fiz a abertura e mano, foi muito boa a abertura. Também fiz o Oba e tal. E depois voltei e fiz música. E as músicas também foi muito legal. Então foi um final de semana abençoado por Deus e bonito por natureza. Tá bom? Agora, já que falamos de alegria, vamos falar de coisa triste. Bota a música aí e a voz de Gugu. Como falando de coisa triste. Vamos bota uma música, muda essa música, DJ, que vamos falar de coisa triste. Vamos falar de coisa triste pra cima. Minha imitação de Gugu é perfeita, fala aí. Vamos falar de coisa triste. A primeira coisa triste, o Clube do Minhoca fechou e eu estou bem triste de verdade. O Clube do Minhoca, que virou um antro da resistência esquerdista brasileira. Mesmo assim, eu adorava o Clube do Minhoca. Não tanto quanto antigamente, confesso. Antigamente eu tinha uma mística com o Clube do Minhoca. E aí eu fui lá algumas vezes pra fazer. E aí, como tudo na vida, né? Antes era só futuro, só esperança. Depois eu fazia alguns shows, aí virou passado também. E aí, tal qual você achava que os anos 90 era melhor, o Minhoca não mudou, mas na minha cabeça era melhor antes também. Mas não tô falando, não tem nada a ver com o bagulho de ser esquerdo ou não, tá bom? Não tem nada a ver com isso. É só uma... Eu não vou entrar em detalhes, mas aconteceram algumas coisinhas lá que eu me senti, sabe, perdeu o encanto, assim. O Peter Parker falava, né? Morra herói ou viva o bastante para se tornar vilão.
ou foi o tio dele que falou, ou foi as branquelas, ou foi o Scooby-Doo, eu não sei agora direito. Mas enfim, é isso, né? Então o Clube Minhoca não chegou a virar vilão. Toda vez que eu fui lá, eu fiz show bom. Então, porra, não tem nada que reclamar, assim, mas tipo assim, ele ainda era bom, mas é que antes, na minha cabeça, ele era melhor. Deu pra entender? Mas enfim, fechou por uma questão aí de acessibilidade. O Clube Minhoca, ele fica no 3º andar de um prédio velho. E aí os cadeirantes ficaram putos porque não tinha elevador. Só que, meu amigo, o bagulho foi construído nos anos 60, não tinha elevador, tinha 3 andares. Como é que funciona? E aí os prédios que tem de casa, que tem 4 andares e não tem elevador, o que pode? Que uma casa também é só você não chamar um cadeirante pra ir lá, né? Mas será que o cadeirante pode processar e falar assim: eu queria visitar meu amigo Everton, ele mora no 4º andar, não quis me içar pela janela, não quis me carregar nas costas, tal qual o resgate do soldado Ryan, e ele pode processar, será? Enfim, não sei, mas estou bem triste aí com o fechamento do Minhoca. Espero que resolva, espero que o Whindersson pegue uma empresa lá das tecnologias dele e inventa um drone que leva o cadeirante pela janela, pessoa que do caralho, impresso na impressora 3D da empresa do Whindersson, que é sócio, né? Então, tô torcendo aí pelo Minhoca, de verdade. E é triste, né? Mas não é nem isso que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte: aconteceu um caso ano passado e eu fiquei sabendo só hoje, porque botaram uma thumb no YouTube que eu não resisti, cliquei pra ver, né? Que a gente é igual abutre, igual urubu. Eu queria ser urubu na outra vida, mas nós humanos já somos meio urubu agora, não pode ver sangue, que nós clica pra ver. E aí eu descobri hoje uma notícia do ano passado que um jogador da categoria de base do Corinthians matou uma mina na pirocada. Vocês viram isso? Eu fiquei triste, hein, mano? Ó, não tô, tipo assim, eu não tô fazendo piada aqui, tá bom? Eu tô realmente condolecido, pô, com essa situação. Vou explicar pra vocês. Vocês devem ter já sabido desse caso, porque ele é do ano passado. Aconteceu em janeiro do ano passado, dia 30 de janeiro do ano passado. Eu descobri agora, mas pelo jeito é antigo. E o que aconteceu? Um jogador da categoria de base do Corinthians tava ali flertando com uma moça já há alguns meses, e aí chamou ela pra assistir aquele famoso Netflix. Você sabe como é, né? Vamos lá assistir um filme em casa, e aí o filme você não vê nem o trailer e tá fazendo saliência. Você sabe, você é jovem, você já foi jovem também. Se você não é jovem, você já foi jovem, você lembra quando você chamava as pessoas pra assistir filme e acabava que não via nem o trailer. Na verdade você via, né? Porque você terminava e tava ainda no meio do filme, você falava: ih, dá pra nós pegar o final ainda, hein? Enfim, o que acontece? Esse jovem, ele foi lá, marcou um encontro com a sua pretendente, né? Sua crush. E aí, meus amigos, foi lá, né? Levou pra casa, já tava combinado, inclusive nas mensagens, que eles iam fazer saliência, não foi nada forçado, nem nada. E aí, meus amigos, dali a pouco, ele chamou o SAMU. E aí ele falou: olha, eu tava aqui fornicando, né, com uma moça, e ela desmaiou e eu não sei o que eu faço. E aí o cara falou: faz massagem cardíaca. Ele fez, e aí chegou o SAMU, aí demorou e tal, e no fim das contas a moça morreu de pirocada. O cara matou ela com a piroca, mas não, tipo assim, né, que o cara tinha uma piroca igual de gato, que tinha como que é? Garra, que parece o pinto do gato. Parece que machuca a gata, sabia disso? Eu não sabia disso, tadinha. Também que eu castrei minhas gatas, e elas só vivem em condomínio, com apartamento com rede, para elas não sofrer na mão de um gato safado aí. Parece que você sabia disso? Que o pênis do gato macho machuca a gata fêmea? Ou o gato macho gay? Você sabia disso? Eu não sabia, mas parece que é. Enfim, mas o cara não é isso, não é que ele tinha um problema no pênis. Na verdade, a moça, coitada, ela sofria de uma condição rara, que é o... Eu nem sabia, também achei mancado os caras dar esse nome. Parece que o nome do negócio que deu ruim dentro da pataca dela era saco de Douglas. Aí é sacanagem. Eu descobri com 37 anos
que a minha mina, a minha mãe, a minha irmã, a sua mina, a sua mãe, a sua esposa, a menos que seja trans, todas as mulheres que você conhece, que não são trans, tem um saco dentro da pataca e o saco chama saco de Douglas. Eu não queria saber que a minha esposa tem um saco do Douglas dentro da pataca dela. Que nome é? Porque eu acho que quem descobriu foi o Douglas, né? Mas Douglas não tem cara que descobre as coisas. Douglas tem cara que te vende um Big King ou um Big Mac, não é? O Douglinhas não tem cara de que põe seu filme no carro. Mas enfim, o saco de Douglas tem dentro de todas as patacas. E aí tem patacas que são mais rasas. E aí parece, que é o que tudo indica, o pênis do jogador perfurou esse bagulho, mano. Ela teve uma hemorragia. Olha que história triste. Imagina a cabeça desse mano. Tá ligado? Porque, mano, morreu uma mina na casa dele. E tipo assim, até ele explicar, só tava os dois lá. Até ele explicar. Aí parece que, tipo, não desconfiaram, né? Mas, mano, numa dessa aí, ó. Imagina. Agora eu tô já aqui especulando. Tem umas minas que gosta de uns bagulho mais violento, né? Você sabe disso. Você sabe o que eu tô falando. Você é safadinho também. Então você sabe que tem umas minas que gostam dos tapas, dos enforcamentos. Agora você imagina se esse maluco deu uma enforcadinha, fica as marcas do dedo, ou deu uns tapas mais forte, chega o SAMU, a mina toda cheia de hematoma, mas hematoma de prazer, hematoma consentido, e morreu por causa da... Entendeu? É complicado isso aí. E aí é bem triste. E aí eu queria falar o seguinte, pela primeira vez eu respirei fundo, aliviado, e falei, o meu pinto jamais mataria alguém. Entendeu? Puto, pra mim alcançar o saco de Douglas, só se eu meter no Douglas. Pera aí, rapidinho. É nóis. Entendeu? Eu, pra alcançar o saco de Douglas com o meu pênis, só se eu pegar um Big Mac e acabar fornicando com Douglas e encostar o meu pênis no saco de Douglas. Entendeu? O único jeito de alcançar um saco de Douglas é eu pegar um trem de frente com Douglas. É o único jeito. Entendeu? Então, respira aliviado você, meu ouvinte, que eu sei que a média de pênis aqui desses ouvintes é 11,5 duro, tá bom? Eu sei porque o Spotify mostra lá, você sabia? Mostra pra mim. Então, respira aliviado, diga, graças a Deus, eu sou rolinha, tá bom? Então é isso, cheguei aqui na minha casa, muito obrigado pela companhia aí, nada de armas, use camisinha e volta no próximo. Valeu, é nóis.